Lá no topo do Cerro Armazones, perdido no meio do deserto chileno, um molho gigantesco, o maior já feito pelo homem, ganha vida aos poucos. Estamos falando da obra mais insana de toda a história da astronomia. Imagine uma cúpula do tamanho do Coliseu de Roma guardando um espelho, com quase 40 metros de largura. É um telescópio extremamente grande. Ele consegue captar 100 milhões de vezes mais luz que o olho humano. As fotos dele serão 16 vezes mais nítidas que as do lendário Hubble. Quando estiver pronto, vamos conseguir enxergar planetas rochosos bem de perto, fora do nosso sistema solar, vasculhando o início de tudo no universo. Mas como a gente consegue erguer uma máquina tão avançada assim, no meio de um lugar tão hostil e isolado do mundo? Até onde esse monstro tecnológico vai expandir nosso conhecimento do cosmos? Faz mais de 100 anos que cada novo telescópio gigante que inventamos muda completamente a forma como a gente enxerga o que está lá fora. Se no começo do século XX descobrimos que a nossa Via Láctea era só mais uma galáxia perdida entre bilhões de outras, o Hubble chegou depois para nos mostrar o passado do universo, enxergando coisas que aconteceram há bilhões de anos-luz daqui. Só que, agora no início do século XXI, a tecnologia que a gente tinha simplesmente bateu no teto. Foi por isso que o Observatório Europeu do Sul decidiu criar o projeto do ELT. Um salto tecnológico absurdo para a nossa geração. A obra fica a mais de 3.000 metros de altura, bem no pico do Cerro Armazones, lá no norte do Chile. É, sem dúvida, um dos melhores lugares da Terra para olhar o céu. Para chegar lá, você encara o Atacama, o deserto mais seco do mundo, espremido entre a Cordilheira dos Andes e a imensidão do Oceano Pacífico. Assim que ligarem as máquinas, os cientistas vão poder analisar diretamente a atmosfera de planetas que orbitam outras estrelas distantes. Veremos o nascimento das primeiras estrelas e colocaremos à prova as maiores teorias sobre como o universo realmente funciona hoje. Para isso dar certo, a engenharia enfrenta um desafio de precisão que nunca foi visto antes em toda a história da astronomia. O Atacama é tipo Marte na Terra, com mais de 300. E 20 noites de céu limpinho, sem nenhuma nuvem por ano. A umidade é quase zero e não existe poluição luminosa lá, criando a lente natural perfeita para observar o espaço sem interferência. Por tudo isso, escolheram o topo do Cerro Armazones para ser o berço do maior telescópio óptico que a humanidade já ousou construir. Mas antes de levantar a estrutura, os engenheiros tinham um pepino, que parecia fácil, mas era na verdade um desafio bizarro de difícil. Precisavam de uma base ultra estável para uma máquina que exige precisão de nível nanométrico. Só que o topo da montanha era só um bico de rocha todo irregular. Impossível de construir algo. A solução? Tiveram que redesenhar e mudar a cara da própria montanha. Os engenheiros tiveram que usar explosivos pesados para remover mais de 220 mil metros cúbicos de pura rocha, transformando o topo da montanha num platô gigante de centenas de metros, espaço suficiente para a base da maior estrutura de observação terrestre já feita. Assim que nivelaram todo o terreno polar, surgiu um desafio físico bizarro vindo direto das profundezas do solo. O pico do Cerro Armazones fica bem no meio de um dos cinturões sísmicos mais nervosos do planeta, onde o Chile encara em média mais de 600 terremotos todos os anos. Para uma máquina óptica tão sensível que exige precisão de nível nanométrico, qualquer tremidinha vinda lá de baixo da rocha matriz acabaria com o alinhamento dos espelhos e destruiria esse projeto de bilhões de dólares. Para superar esse obstáculo, a equipe criou uma fundação surreal, que fica praticamente desconectada do próprio planeta Terra. O telescópio inteiro repousa sobre uma base de concreto massiva, com 80 metros de diâmetro, protegida por várias camadas, de materiais isolantes, que engolem qualquer vibração vinda de fora o tempo todo. O negócio funciona igualzinho ao amortecedor gigante, protegendo a estrutura de observação até das menores vibrações, vindas da montanha logo abaixo. E não para por aí, porque os engenheiros precisaram controlar a dilatação térmica da base seguindo o ciclo dia e noite no deserto do Atacama, onde o termômetro dá saltos malucos em questão de poucas horas. Isso exigiu que todo o projeto da fundação fosse pensado para manter a estabilidade geométrica com margem de erro quase nula. Só depois que essa base ficou firme de verdade, o projeto pôde avançar para uma etapa ainda mais absurda: construir aquela cúpula de proteção colossal, um escudo mecânico feito para blindar o telescópio dos ventos do deserto, das variações bruscas de calor e daquele clima hostil, a mais de 3.000 metros de altura. Uma máquina que trabalha com precisão de nanômetros. Não aguenta o tranco dos ventos brutais e do frio extremo do Atacama sem pifar. Por isso, tudo tem que ficar trancado numa cúpula de aço gigante,
Um escudo que domina o ambiente onde o telescópio opera, protegendo o olho mais poderoso que o planeta já viu. Com seus 80 metros de altura e 90 de diâmetro, montar essa superestrutura é tipo brincar de Lego, só que em escala gigante. Módulos de aço que pesam até 70 toneladas cada um, foram levados peça por peça lá para o topo do Cerro Armazones, em veículos especiais controlados na risca e montados por guindastes pesadíssimos com uma precisão cirúrgica de poucos milímetros. Mas não pense que é só uma caixa parada lá. O peso total da cúpula chega a 6.100 toneladas, incluindo duas portas de correr imensas, de 400 toneladas cada. Para garantir que essa estrutura gigante aguente os ventos fortes que castigam o topo, a mais de 3.000 metros de altura, todo o projeto passou por testes rigorosos em túneis de vento extremos. O desenho do domo serve para desviar o vento pela superfície. Isso evita que o ar atinja o centro da estrutura diretamente. Mantém um ambiente interno de observação totalmente estável. A característica mais incrível é sua rotação de 360 graus. Um trilho gigante permite que o telescópio veja todo o céu. O sistema tem 36 blocos de rodas especiais. Cada bloco de rodas pesa cerca de 20 toneladas. Isso faz a cúpula girar suavemente, acompanhando sempre o telescópio. Ele segue exatamente para onde o telescópio está apontando lá dentro. A estabilidade mecânica alcançada aqui é praticamente um nível absoluto. Essa é uma regra básica para o instrumento óptico mais preciso. Estamos falando da peça óptica mais precisa já feita pelo homem. Durante o trabalho, o ELT não pode parar nenhum segundo. Ele precisa focar na luz fraquinha de exoplanetas muito distantes. Esses mundos ficam localizados a muitos anos-luz de distância daqui. O telescópio inteiro gira sem parar, seguindo o movimento do firmamento. Gira na horizontal enquanto ajusta o ângulo de visão ao mesmo tempo. Ele faz ajustes verticais precisos por muitas horas, sem qualquer erro. Essas observações precisas duram muitas horas seguidas. Para realizar o impossível, engenheiros montaram um telescópio sobre uma base. São 4.600 toneladas descansando sobre um sistema giratório. Esse sistema gigante de giro tem quase 50 metros de diâmetro. É simplesmente um dos maiores rastreadores de precisão já construídos. Esse rastreador é um verdadeiro marco na história da nossa astronomia. O mais incrível? A estrutura do telescópio nem encosta nos trilhos. Não existe contato direto entre a estrutura e os trilhos metálicos. Na verdade, ele flutua em suportes usando uma fina película de óleo. Um óleo hidrostático ultra fino é bombeado constantemente sob uma pressão altíssima. Mantém essa pressão entre as superfícies de contato. Essa camada de fluido levanta todo o peso da base metálica. O líquido elimina quase todo o atrito mecânico. Permite que toneladas de aço se movam com uma suavidade absurda. Também funciona como um amortecedor moderno para absorver qualquer vibração. A camada engole as vibrações causadas pelos motores de giro. Tudo graças à estabilidade desse sistema gigante de rastreamento hidrostático. A estrutura do ELT ficou pronta para segurar o coração do projeto. Esse coração é o sistema de espelho primário, chamado de M1. Ele tem 39,3 metros e uma área útil. Essa área de espelho chega a quase 1.000 metros quadrados. Esse olho coleta 100 milhões de vezes mais luz que o nosso. Mas fabricar um espelho único desse tamanho é uma tarefa impossível. O M1 é feito de vários segmentos de 1,5 metro. São 798 blocos feitos da cerâmica de vidro zero dur. Essas peças não sofrem expansão térmica mesmo no calor do Atacama. Todos os segmentos precisam agir como uma só superfície para funcionar. Por trás de cada pecinha dessa, existe um sistema de atuadores ultra precisos, que ajustam a posição em 3 eixos, tudo em tempo real. Sensores a laser monitoram qualquer desalinhamento entre segmentos com uma precisão simplesmente absurda, enviando sinais direto para o sistema central de controle, para corrigir o formato da superfície inteira do espelhão milhares de vezes por segundo. Graças a essa engenharia toda, o conjunto M1 trabalha como se fosse um único espelho colossal, com uma área de coleta de luz muito superior a qualquer telescópio óptico já construído, permitindo que o ELT consiga captar dezenas de vezes mais luz do que as gerações passadas de telescópios terrestres. E quando esse espelhão começar a caçar aqueles fótons fraquinhos, que viajaram pelo cosmos por bilhões de anos antes de chegarem aqui, o ELT finalmente vai ter em mãos a ferramenta mais poderosa da astronomia, o poder de enxergar lá no fundo da história do nosso universo. Após bater no M1, o feixe de luz reflete para o alto até o espelho secundário M2, pendurado a 60 metros de altura, passa pelo M3 e segue reto para o coração tecnológico do projeto,
O espelho deformável M4. Para vencer a turbulência da atmosfera, o grande pesadelo dos observatórios na Terra, o M4 é uma membrana óptica de 2,4 metros com menos de 2 milímetros de espessura. Suspenso por mais de 5.000 atuadores magnéticos e guiado por um sistema de laser ultraveloz, a superfície do M4 se dobra e deforma umas 1000 vezes a cada segundo para compensar perfeitamente cada distorção na luz que chega. Finalmente, esse feixe já purificado é estabilizado uma última vez pelo espelho M5, antes de ser entregue para os instrumentos científicos de ponta. É justamente esse caminho de 5 etapas que permite ao ELT se tornar praticamente imune aos efeitos da atmosfera terrestre, pronto para dissecar o cosmos com uma resolução nunca antes vista na história humana. Só que essa luz purificada que chega do conjunto de espelhos ainda é, na verdade, apenas um monte de sinal bruto. Para decifrar as mensagens que o universo está mandando, o ELT precisa de uma bateria de aparelhos avançados, bem na fase final, onde os fótons, após bilhões de anos de viagem, são transformados em dados científicos preciosos. Um dos instrumentos mais fundamentais ali é o Mikado, a primeira câmera infravermelha de altíssima definição instalada no ELT, desenhada para tirar fotos detalhadas das galáxias que nasceram primeiro e para observar diretamente planetas que estão a distâncias colossais. Ao lado dela está o Harmony, um espectrógrafo de campo que separa a luz em cores diferentes, deixando que os cientistas analisem toda a química por trás, das estrelas, dos gases e até do ar de planetas distantes. Outro ponto-chave é o METIS, um sistema focado no infravermelho médio, que permite estudar como planetas se formam e a poeira em torno de estrelas jovens, lugares que antes ficavam praticamente além do alcance de telescópios terrestres comuns. Todas essas máquinas avançadas ficam em plataformas ultra estáveis, atrás do sistema principal de espelhos, onde cada dispositivo precisa rodar sob condições perfeitas de temperatura. As vibrações e qualquer desvio geométrico são controlados em níveis ridiculamente baixos. Só quando esses instrumentos trabalham em sincronia total com o sistema de espelhos adaptativos e com aquele mecanismo de rastreio de altíssima precisão, é que o ELT vira uma máquina completa. Um monstro científico pronto para decifrar os mistérios mais profundos que o universo esconde. Quando todos os componentes mecânicos e ópticos estiverem batendo em perfeita harmonia, o ELT vai atingir o marco mais vital na história de qualquer observatório astronômico. Esse momento é a famosa primeira luz, o instante em que o brilho finalmente chega. Previsto para o ano de 2028, todo esse sistema colossal, desde a cúpula de aço de 80 metros, a plataforma de rastreio de precisão nanométrica e o espelho principal composto por 798 segmentos distintos, até a rede de espelhos adaptativos, do M2 ao M5, e seus instrumentos, tudo vai operar em conjunto, pela primeira vez, como se fosse um único organismo vivo. Fótons que partiram de galáxias distantes há bilhões de anos finalmente vão se encontrar. Eles vão atingir a superfície do M1 e se transformar em puro dado científico. Essas serão as primeiras informações científicas de toda a história do gigante ELT. Isso não vai apenas marcar a conclusão de uma obra ou de uma estrutura. Será o momento em que a humanidade abre um jeito totalmente novo de enxergar o cosmos. Agora mesmo, no clima hostil do deserto do Atacama, milhares de engenheiros e cientistas, eles seguem correndo contra o relógio para terminar essa mega estrutura monumental e desafiadora. Não é apenas o topo da engenharia mecânica e ótica feita em solo firme, mas o trampolim definitivo para a humanidade responder a uma das nossas maiores dúvidas. Será que existe uma segunda Terra escondida em algum lugar da nossa Via Láctea? Valeu por colar com a Mandarintec nessa jornada explorando esse telescópio incrível. Hoje a gente mergulhou nos segredos do Extremely Large Telescope, o maior de todos. Não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde as próximas histórias sobre as maiores tecnologias do mundo.